Capítulo 14. Jeová disse então a Moisés: Diga aos israelitas que voltem e acampem diante de Piairote, entre Migdol e o mar, à vista de Baal-Zefon. Vocês devem acampar junto ao mar, em frente a Baal-Zefon. Então Faraó dirá sobre os israelitas: Eles estão vagueando confusos pelo país, o deserto os encurralou. Deixarei o coração de Faraó ficar endurecido. Ele os perseguirá, e eu me glorificarei por meio de Faraó e todo o seu exército. E os egípcios certamente saberão que eu sou Jeová. E os israelitas fizeram assim. Mais tarde, comunicou-se ao rei do Egito que o povo tinha fugido. Imediatamente, Faraó e os seus servos mudaram de ideia a respeito do povo e disseram: Por que fizemos isso? Libertamos os israelitas, nossos escravos. De modo que ele aprontou seus carros de guerra e levou seus homens consigo. Pegou os 600 melhores carros de guerra e todos os outros carros do Egito, com guerreiros em cada um deles. Assim Jeová deixou o coração de Faraó, rei do Egito, ficar endurecido. E este foi atrás dos israelitas, enquanto os israelitas saíam confiantes. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos dos carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército se aproximaram dos israelitas, enquanto estes estavam acampados à beira do mar, junto a Piairote, em frente a Baal-Zefon. Quando Faraó chegou mais perto, os israelitas levantaram os olhos e viram que os egípcios vinham atrás deles. Os israelitas ficaram apavorados e começaram a clamar a Jeová. Eles disseram a Moisés: É porque não há sepulturas no Egito que você nos trouxe para cá, para morrermos no deserto? O que foi que você nos fez tirando-nos do Egito? Não lhe dissemos no Egito: deixe-nos em paz para servirmos os egípcios? Pois é melhor servirmos os egípcios do que morrermos no deserto. Então Moisés disse ao povo: Não tenham medo. Mantenham-se firmes e vejam a salvação da parte de Jeová, que ele realizará hoje para vocês. Pois os egípcios que estão vendo hoje, vocês nunca mais verão. O próprio Jeová lutará por vocês, e vocês ficarão em silêncio. E Jeová disse a Moisés: Por que você persiste em clamar a mim? Diga aos israelitas que levantem acampamento. Quanto a você, erga o seu bastão, estenda a mão sobre o mar e divida-o, para que os israelitas possam passar pelo meio do mar em terra seca. E eu deixarei o coração dos egípcios ficar endurecido, de modo que eles entrarão no mar atrás dos israelitas. Assim eu me glorificarei por meio de Faraó e todo o seu exército, seus carros de guerra e seus cavaleiros. E os egípcios certamente saberão que eu sou Jeová, quando eu me glorificar por meio de Faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros. Então o anjo do verdadeiro Deus, que ia à frente do povo de Israel, se afastou e foi para a retaguarda, e a coluna de nuvem que estava na frente deles se moveu para a retaguarda e ficou atrás deles. Assim ela ficou entre o exército dos egípcios e o povo de Israel. De um lado, a nuvem causava escuridão, do outro lado, iluminava a noite. Desse modo, um grupo não chegou perto do outro grupo durante toda a noite. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e Jeová fez o mar recuar por meio de um forte vento leste durante toda a noite, transformando o leito do mar em terra seca, e as águas foram divididas. Assim os israelitas passaram pelo meio do mar em terra seca, enquanto as águas formavam uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos de Faraó, seus carros de guerra e seus cavaleiros começaram a ir atrás deles para dentro do mar. Durante a madrugada, Jeová olhou da coluna de fogo e nuvem
para o exército dos egípcios e pôs o exército dos egípcios em confusão. Ele desprendeu as rodas dos seus carros, de modo que os dirigiam com dificuldade. Então os egípcios disseram: Vamos fugir dos israelitas, porque Jeová está lutando por eles contra os egípcios. Então Jeová disse a Moisés: Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e seus cavaleiros. Moisés estendeu imediatamente a mão sobre o mar, e ao amanhecer o mar voltou ao estado normal. Os egípcios tentaram escapar das águas, mas Jeová lançou os egípcios no meio do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que haviam entrado no mar atrás dos israelitas. Não se deixou sobrar nem sequer um deles. Mas os israelitas andaram em terra seca no leito do mar, e as águas formaram uma muralha à sua direita e à sua esquerda. Assim, naquele dia, Jeová salvou Israel das mãos dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos à beira do mar. Israel viu também o grande poder que Jeová usou contra os egípcios, e o povo começou a temer a Jeová e a ter fé em Jeová e em seu servo Moisés.